Adoramos o Cordeiro, adoramos o Rei dos Reis, adoramos o Cordeiro, adoramos o Rei. Nós te adoramos, Senhor. Adoramos o Cordeiro, adoramos o Rei dos Reis, adoramos o Cordeiro, adoramos o Rei. Com nossas mãos levantadas rendemos louvor. Com nossas mãos levantadas nos regozijamos. Com nossas mãos levantadas aos céus, nós dizemos ao mundo que amamos o nosso Rei. Com nossas mãos levantadas rendemos louvor. Com nossas mãos levantadas nos regozijamos. Com nossas mãos levantadas aos céus, nós dizemos ao mundo que amamos o nosso Rei. Nós te adoramos, Jesus. Bendizemos o seu nome que é maravilhoso. Erguemos o nosso coração, erguemos as nossas mãos para te adorar. Te pedimos, Espírito Santo, que fale ao nosso coração. Que o Senhor ministre a cada um de nós nesse momento. E que o Senhor aceita a gratidão, o louvor, a adoração do nosso coração. Com nossas mãos levantadas rendemos louvor. Com nossas mãos levantadas nos regozijamos. Com nossas mãos levantadas aos céus, nós dizemos ao mundo que amamos o nosso Rei. Oh, 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 nós te amamos, Jesus, nosso Rei. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Evangelho segundo Lucas, capítulo 9, versículo 42, está escrito assim: quando se ia aproximando, o demônio o atirou no chão e o convulsionou. Mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou ao seu pai. Eu conheço muitas pessoas que gostam de orar nos montes e, como eu já disse, é uma experiência muito boa. Reservar um tempo para você adorar a Deus, retirado dessa confusão do dia a dia das cidades que nós vivemos. Então você se separar um pouco para adorar a Deus, com o objetivo único de fazer isso, é uma experiência muito boa. Aqui na cidade onde eu moro, que é Belo Horizonte, há vários montes para orar. E não interessa, qualquer hora que você chegar nos montes, você vai encontrar alguém orando. Você pode chegar agora, você pode chegar de noite, você pode chegar de madrugada, de tarde, na hora do almoço. Sempre você vai encontrar alguém ali orando. E é uma coisa maravilhosa você saber que há na cidade um grupo de pessoas que oram o tempo inteiro. Há sentinelas sobre os muros, né? Como diz o livro de Isaías: sobre os teus muros, ó Jerusalém, coloquei guardas. E é muito bom saber que há pessoas que oram o tempo inteiro, às vezes estendendo as mãos
para a cidade, abençoando a cidade, repreendendo o mal. É possível que nós sejamos livres de muita coisa ruim por causa da oração dessas pessoas. Jesus passava tempo em oração e Jesus orava nos montes. E é uma experiência muito boa buscar separar, apartar-se do mundo, da confusão do mundo para orar. Pode ser o monte, pode ser o secreto do seu quarto, pode ser um lugar separado no qual você desliga do mundo e da agitação do mundo e você pode se concentrar exclusivamente no Senhor e naquilo que você está fazendo, porque é muito difícil parar tudo para focalizar a nossa mente e o nosso coração somente em Deus para falar com Ele. A nossa mente, no nosso tempo, a nossa mente está sempre muito agitada. Nós vivemos num tempo de ativação constante, ainda mais nesse tempo de celular que toda hora fica dando sinal, chamando, mandando mensagens e há em nós um vício, né? Uma ativação para buscar o celular, né? O que será que está acontecendo? E a gente faz isso o tempo inteiro. Então, nesse tempo de hiperativação da mente e dessa super também motivação nossa, né? Estimulação nossa, essa super estimulação, é muito difícil parar tudo, respirar um pouco, preparar o seu coração, desligar a sua mente do mundo, desligar o celular e todos os estímulos do mundo para se encontrar com Deus. No secreto do seu quarto, isso pode dar muito certo, desde que você deixe seu telefone lá fora, desde que você se desligue do mundo, se desligue da agitação. Passa um tempo ali preparando o seu coração, que não precisa ser muito, e se encontre com Deus em oração ou em adoração, que é tudo a mesma coisa. Segundo a maneira que eu gosto de pensar, no monte a gente faz isso, e no monte é interessante, né, que está ali uma multidão de pessoas que nem sempre são pessoas que você conhece, mas elas estão ali todos com o mesmo propósito, cada um no seu canto, buscando a Deus. Jesus fazia bastante isso. Quando Jesus desceu do monte da transfiguração e o Pai trouxe aquele menino perturbado, atacado por um espírito maligno, que o jogava no chão, fazia convulsionar, a boca dele espumava. E o Pai diz que os discípulos de Jesus não puderam curar aquele menino, mas a palavra de Deus diz, Lucas diz, que Jesus curou aquele menino. É muito interessante, nos nossos dias, nós não temos nenhuma dificuldade em admitir que doenças têm causas naturais. Na verdade, na maioria das vezes, nós achamos que as doenças têm causas naturais. Nós temos um pouco de dificuldade, mas não muita, hoje em dia essas coisas vão ficando mais claras, que as doenças também podem ter causas emocionais. A emoção é uma coisa tão forte, né? A angústia, o estresse, esse tipo de coisa, que nós podemos facilmente adoecer. Quando eu trabalhava na polícia, uma experiência que eu tenho, você pode não acreditar, mas eu tomava uma caixa de Neosaldina por mês. Era comum, era o meu padrão, aquele era o meu normal. Todo mês eu tinha uma dor de cabeça constante e eu decidi enfrentar aquela dor de cabeça, fui ao médico, consultei, fiz todos os exames. Depois que eu passei por todos os exames possíveis, fiz tomografia, essas coisas todas, aí mostrei os exames para o médico abriu assim, olhou, e ele falou assim, você tem uma enxaqueca. Eu pensei assim, disso eu já sei, né, doutor? Aí eu falei com ele assim, o que eu faço? Ele falou assim, não tem nada para fazer. Quando você sentir dor de cabeça, você toma um remédio. Eu passei no médico, fiz um tanto de exame, gastei meu tempo para chegar diante dele no diagnóstico e ele falar tudo que eu sabia, né? Que eu tinha uma enxaqueca e quando eu sentisse dor de cabeça era para eu tomar um remédio. Na verdade, eu tomava 2 Neosaldinas, dependendo da maneira que eu acordava. Eu falava assim, meu Deus, hoje eu vou ter dor de cabeça. E já tomava ali preventivamente 2 Neosaldinas. Nessa história, eu tomava uma caixa de Neosaldina.
Olha que coisa impressionante. Aí eu aposentei, aí eu reformei, me tornei veterano da polícia. 6 meses depois que eu estava aposentado, eu acordei de manhã e pensei assim, vou sentir dor de cabeça. E falei com a minha esposa assim, onde está a minha Neusaldina? Ela já era minha, né? Eu já tinha intimidade com ela, né? Amor, onde está a minha Neusaldina? Ela falou assim, não sei, deve estar no armário, assim, assado. Eu cheguei lá no armário 6 meses depois de reformado, 6 meses depois de ter me tornado veterano. Peguei lá no armário, a caixa estava cheia, intacta. 6 meses e eu descobri que eu vivia num nível de ativação, de estresse tão elevado. Se você me perguntar assim, você trabalhava normalmente? Sim. Você produzia? Produzia. Mas eu tinha um nível de ativação e de estresse tão alto que eu precisava da medicação, precisava de uma caixa de Neosaldina. Você olhava para mim, eu estava normal, mas eu estava debaixo de uma doença que tinha causas emocionais, estava estressado. Por isso que o médico não viu, né? Como que, né, os exames que ele me pediu para fazer não mostravam as minhas emoções, né? Não mostravam o meu estresse profissional, né? As confusões que eu enfrentava, as dificuldades que eu lidava para comandar uma cidade do tamanho de Belo Horizonte. Nós não temos dificuldade hoje, muita dificuldade, embora possa ser difícil fazer o diagnóstico, nós não temos dificuldade para entender que doenças têm causas emocionais. Agora, a Bíblia nos mostra de modo claro uma coisa que nós temos muita dificuldade de admitir, que doenças podem ter causas espirituais. E é impressionante que muitas vezes até mesmo as causas emocionais, nós podemos confundir as causas espirituais com causas emocionais. E se você vê o relato aqui, é interessante, né? Que o menino, ele tem sintomas que são físicos. Ele cai no chão, o texto diz assim, ele cai no chão, ou seja, ele desmaia. A Bíblia fala que ele cai no chão, convulsiona, espuma, mas as causas daquele adoecimento são espirituais. Jesus percebe isso, Jesus identifica a causa, Jesus expulsa aquele demônio e o texto de Lucas diz: Jesus cura aquele menino. Pessoas podem ter doenças que têm causas naturais, nós podemos ter doenças que têm causas emocionais e nós podemos ter doenças que têm causas espirituais. Aí o grande desafio, que nós podemos tratar doenças que têm causas espirituais, tratar de maneira natural. Aí é confusão. A gente pode dar medicação para pessoas que estão atormentadas por demônios. Se você acha que isso acontecia só no tempo da Bíblia, não, acontece até hoje. Nós somos atacados, a Bíblia diz que o nosso adversário anda como um leão ao nosso derredor. O nosso adversário, Satanás, o diabo, ele arma ciladas, ele perturba. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz na carta aos Efésios, no capítulo 6, que ele lança dardos inflamados. E Paulo diz que é o escudo da fé que apaga os dardos inflamados do maligno. Significa que ele nos ataca. E nos ataca de diversas maneiras. E esses ataques, se você não tem o escudo da fé, se você não está protegido, se você não sabe identificar esses ataques, se você não sabe se defender, eles podem te provocar danos e podem chegar a situações como estas, não é? De alcançar a pessoa a ponto de perturbar, tomar posse dela, jogá-la no chão, espumar e até tentar matar. E às vezes o nosso inimigo é até bem sucedido nisso. Eu ouvia vozes que me mandou matá-lo, né? Então, doenças podem ter causas espirituais. Essa é uma verdade mostrada na palavra de Deus, que nós, os homens e mulheres do nosso tempo,
Por causa da nossa mentalidade secularizada, nós temos muita dificuldade. A nossa mente não é mais uma mente espiritual, não é mais uma mente cristã. E nós temos dificuldade para aceitar as verdades da palavra de Deus. E por causa disso, nós não sabemos nos defender. Você entende isso? A Bíblia deixa isso claro. A Bíblia coloca de uma maneira tão clara. No Evangelho de Marcos, esse mesmo fato é retratado, porém Marcos traz alguns detalhes que Lucas não traz. Marcos registra que Jesus, ao encontrar-se com aquele pai, pergunta para ele: há quanto tempo isso lhe sucede? O pai responde: desde a infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. O pai revela o que Lucas não diz, que o propósito daquele espírito maligno é matar aquele menino, né? Jesus diz no Evangelho de João, no capítulo 10, no versículo 10, que o ladrão, o diabo, Satanás, o nosso adversário, ele vem somente para roubar, para matar e para destruir. Doenças têm causas espirituais e o propósito do diabo, quando ataca e aflige com essas doenças, com esses ataques, é matar, roubar e destruir. O pai fala para Jesus: ele atira o meu filho na água e no fogo para o matar. E ele então, o pai diz uma coisa que Jesus vai reprovar. Ele diz assim: se tu podes alguma coisa, disse o pai, tem compaixão de nós e nos ajude. Quando Jesus ouve esta frase, se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e nos ajudas, Jesus diz: se podes, tudo é possível ao que crê. Olha que coisa maravilhosa que Jesus faz, né? O pai tem a dificuldade para crer. O pai tem dificuldade, é a mesma dificuldade nossa que não reconhecemos as causas espirituais das enfermidades, não reconhecemos em Jesus a autoridade e poder para libertar os cativos, para pôr em liberdade o algemado, para curar os enfermos. A gente muitas vezes acredita que este é um mito, um relato da Bíblia, né? Houve até um teólogo aí, coitado, que não compreendeu direito as coisas e, pressionado pela modernidade, ele sugeriu desmitologizar a Bíblia. Retire esses relatos da Bíblia de milagres, esses relatos na Bíblia que a ciência não consegue explicar. Jesus andando sobre as águas, Moisés dividindo o mar, né? Deus dividindo o mar vermelho, mortos sendo ressuscitados. Então esse teólogo fala assim: nós precisamos tirar esses relatos de mitos, ele chama de mitos da palavra de Deus, e essas coisas vieram até nós e nos tornaram, sabe o que? Incrédulos. A nossa mente foi secularizada pelo impacto dessas pessoas, né? Um naturalismo exagerado nos impede de crer nessas coisas que a palavra de Deus coloca de maneira tão clara. Se tu podes alguma coisa, me ajudas. Jesus diz: me ajuda aí, se podes, não é? Jesus, se estivesse aqui no meu lugar aqui, ele fala assim: me ajuda aí, se podes, tudo é possível ao que crê. Então, meu irmão, minha irmã, olha o que o Senhor Jesus fala para nós hoje, que coisa tão maravilhosa. Tudo é possível ao que crê. Então, quando nós temos doenças cujas causas são, aí não interessa, né, se as causas são naturais, se as causas são emocionais, se as causas são espirituais, tudo é possível ao que crê. Lucas nos diz que, Lucas e Marcos, eles nos dizem que Jesus, após ouvir o relato, curou o menino e o entregou ao pai. Os discípulos de Jesus ficaram surpresos porque eles haviam retornado de uma viagem missionária na qual eles tinham curado enfermos, eles tinham confrontado e expulsado demônios, eles tinham vivenciado
muitas experiências de poder, do poder de Deus na vida dele. E de repente eles deparam com essa situação na qual eles não conseguem lidar, com a qual eles não conseguem lidar. E eles então perguntam a Jesus: por que nós não podemos resolver isso? E Jesus respondeu, livro de Marcos, capítulo 9, versículo 29, esta casta, esse tipo de demônio, não pode sair senão por meio de oração. Olha que coisa interessante, Jesus curou o menino e Jesus diz que esse nível de intervenção é possível somente quando a pessoa tem uma vida de intimidade com Deus por meio de oração. Esta casta não pode sair senão por meio da oração. Pensa bem, os discípulos, eles estão sempre sonolentos. Quando Jesus está a orar, nós vamos encontrar os discípulos sonolentos no Monte da Transfiguração, no Getsêmani. Os discípulos estão sempre sonolentos. Jesus está orando, buscando a Deus, se consagrando. E os discípulos estão sempre sonolentos. E de repente, quando eles entram nessa situação específica, eles não conseguem lidar, porque não há preparação, não há poder espiritual neles para lidar com essa situação. No Monte da Transfiguração, Jesus está no momento especial de intimidade com Deus, um momento de contemplação, de revelação e de espiritualidade profunda. Mas a vida dos discípulos de Jesus, ela não se restringe a esses momentos de contemplação, revelação e espiritualidade profunda. Nós não estamos o tempo inteiro no monte, nós não estamos o tempo inteiro no secreto do nosso quarto, nós estamos andando pela terra, nós estamos vivendo nesse mundo no qual o Senhor nos colocou para sermos ministros da sua presença, para ser carta viva, para ser luz, no qual Ele nos ungiu para fazer as mesmas coisas que Ele faz. Jesus desce do monte, desse momento tão profundo de espiritualidade, e ele depara com uma situação real, com uma necessidade real, com uma pessoa da vida real, passando por dificuldades, atormentado por demônios. Jesus age para aliviar aquela pessoa, para libertar aquele menino daquele cativeiro, para trazer paz naquela casa. Nós devemos buscar a Deus, devemos mesmo, deve ser prioridade na nossa vida buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. Esta deve ser uma prioridade na nossa vida, ter uma vida de oração, de meditação na palavra de Deus. Deve ser uma prioridade da nossa vida buscar a Deus, porém, nós estamos no mundo, no nosso trabalho, na escola, andando pela rua, e nós vamos deparar com pessoas com necessidades. É preciso agir na realidade para promover a transformação, a libertação dessas pessoas. Jesus sabe disso, e por isso que Jesus, ali no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, ele lê o texto do profeta Isaías, Jesus vai declarar que há uma unção do Espírito Santo sobre a vida dele, para evangelizar os pobres, para libertar os cativos, para restaurar vista aos cegos, para libertar os oprimidos, para pregoar o ano aceitável ao Senhor. E é a mesma coisa Jesus quer que a gente faça. Nós precisamos de viver uma vida espiritual no templo, no monte, no secreto, mas também precisamos viver uma vida espiritual na escola, no trabalho, na rua, no ônibus, no supermercado. Não interessa onde você está, você vai se deparar com alguém com uma necessidade. A gente sempre vai encontrar com pessoas com necessidade. É preciso estar preparado. A gente não pode simplesmente, isso vai acontecer com a nossa vida, por que nós não podemos lidar com isso, Jesus? Nós podemos deparar com situações com as quais nós não podemos lidar. Mas o Senhor Jesus nos diz, esta casta não pode sair senão por meio da oração. Então a nossa vida espiritual precisa ser fundamentada na oração.
na meditação da palavra. Nós precisamos praticar esses exercícios espirituais tão necessários para que no momento que nós sairmos para a rua, estivermos no mundo, não estamos no monte, em contemplação, não é? Em espiritualidade profunda, não estamos no nosso quarto, no nosso secreto, adorando a Deus, estamos na nossa vida comum, e na nossa vida comum que nós vamos encontrar com o Pai aflito, com o Filho doente, atormentado por demônios, nós vamos encontrar por pessoas angustiadas, pessoas que vão precisar receber de nós uma boa palavra, vão precisar de receber de nós uma oração que possa quebrar as cadeias, consolar elas quando elas estiverem tristes, que possam mudar a realidade do seu sofrimento. É isso que o Senhor Jesus quer. O Espírito do Senhor está sobre mim. Essa palavra vale para mim e vale para você. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para evangelizar os pobres, para libertar os cativos, para pôr em liberdade os algemados, para restaurar a vista aos cegos. Em nome de Jesus, agir na terra para a glória dele, para socorrer os aflitos, aqueles que estão oprimidos, aqueles que estão debaixo do cativeiro de Satanás, aqueles que sofrem por enfermidades que têm causas espirituais. Eu vou lidar com situação de enfermidade cuja causa é natural? Claro que não, mas há causas espirituais. E eu posso me encontrar com pessoas com essas necessidades e eu posso, pela misericórdia de Deus, não é por mérito meu, pela misericórdia de Deus, pela graça dele, em nome de Jesus e no poder do Espírito Santo de Deus, ser um instrumento para trazer alívio, para a dor, para a aflição, para quebrar cadeias, para socorrer pessoas que estão angustiadas, desesperadas, aflitas, oprimidas por demônios. Nós podemos fazer isso e a igreja frequentemente faz, graças a Deus. A igreja do Senhor Jesus age na terra no poder do Espírito, com autoridade para falar no nome de Jesus, para socorrer. Hoje, em diversos lugares desta terra, Deus, por meio do seu Espírito Santo, vai usar inúmeros servos dele como instrumento para levar libertação ao cativo, para libertar o algemado, para consolar aquele que chora, para evangelizar os pobres, para agir na terra, para que o reino de Deus se manifeste na vida das pessoas. É assim que o Senhor faz. É assim que nós aprendemos, como nós lemos a palavra de Deus. É esse o testemunho que a igreja de Atos dos Apóstolos nos dá. E é esse o testemunho que a igreja nos transmite no decorrer dos tempos, ao longo da história. A igreja faz isso. A igreja é instrumento de Deus. E aí muitas vezes nós fazemos distinção, né? É um erro grave quando você faz distinção entre o mundo e a igreja. Quando você vive uma vida cristã genuína, quando você tem uma experiência profunda espiritual de contemplação, revelação e espiritualidade profunda na igreja, no templo, mas na vida você está apartado, no mundo você não oferece para as pessoas as consequências dessa sua espiritualidade. Jesus está no monte orando, contemplando intimidade com o Pai, mostrando a glória dele. Jesus está no mundo, agindo à beirada do poço de Jacó com a samaritana, ressuscitando o filho da viúva de Naim. Jesus está no mundo libertando esse menino oprimido por demônios, ressuscitando Lázaro, curando o enfermo, tendo compaixão do leproso e tocando nele. Jesus está na terra, agindo na terra em situações concretas da vida das pessoas. Na verdade, Jesus não faz nenhuma distinção. Para ele, tudo é sagrado.
Esta é uma lição muito importante para nós finalizarmos a nossa reflexão dentro da perspectiva da Bíblia. Dentro do ensinamento de Jesus não existe hierarquia de lugares. O que significa isso? O que é hierarquizar os lugares? É separar lugares sagrados. Esse lugar é sagrado, esse lugar é reservado à intimidade, à comunhão com Deus. Esse lugar aqui não é sagrado para Deus, tudo é sagrado. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam, disse o salmista. Deus não faz distinção. O Criador, o Senhor e Jesus da mesma maneira, e a expectativa dele é que nós, os discípulos, façamos a mesma coisa. Ah, não, eu não posso ser cristão no meu trabalho. Ah, não posso ser cristão, não posso demonstrar a minha fé na minha sala de aula. Ah, não posso demonstrar a minha fé aqui dentro do ônibus, dentro do supermercado, dentro do quartel, na delegacia, na minha empresa. Não, a minha empresa é lugar onde eu ganho meu dinheiro, onde eu trabalho, e na igreja é lugar onde eu vou adorar a Deus. Isso é um grave equívoco, um grave engano que o diabo colocou sobre a sua vida. Tudo é santo, tudo é sagrado. A vida é um culto a Deus. Quer você coma, quer você beba, quer você faça qualquer coisa. Quer você trabalhe, quer você estuda, quer você estude, quer você faça qualquer coisa. Faça para a glória de Deus. A vida deve ser vivida como um culto. A vida deve ser oferecida como um culto vivo, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. A vida deve ser vivida como um culto. Não interessa se neste momento você está trabalhando, se neste momento você está em trânsito, se nesse momento você está na sala de aula ou se você está no templo. Para Deus tudo é a mesma coisa. Jesus está no monte em profunda intimidade com Deus. Jesus está no mundo agindo para a glória de Deus. Olha que coisa tão maravilhosa, não é verdade? Eu estou no templo, me fortalecendo, me alimentando, me fortalecendo no Senhor e na força do seu poder, recebendo ministração da palavra de Deus. E eu saio dali cheio do Espírito Santo, com a minha fé renovada, e eu vou para o mundo, para o trabalho, para a escola, para o trânsito. E ali eu vou ser então ministro da presença de Deus, bom perfume de Cristo, luz do mundo, sal da terra. Ali eu vou agir na terra para a glória de Deus. Quer você coma, quer você beba, quer você faça qualquer coisa, faça tudo para a glória de Deus. A nossa vida cristã deve ser vivida plenamente na igreja, no secreto, no monte. Mas é preciso, da mesma forma, agir no mundo para evangelizar os pobres, libertar os cativos, curar os enfermos, vestir o nu, visitar aqueles que estão doentes, alimentar os famintos, porque tive fome e me deste de comer. Olha a igreja agindo na terra, Mateus capítulo 25. A partir do versículo 35, Jesus está dizendo: porque eu tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, estava nu e me vestiste, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestiste, enfermo e me visitaste, preso e foste ver-me. O que Jesus está falando aqui? Jesus está relatando situações concretas da vida na qual nós, os discípulos de Jesus, agimos para a glória dele. De que maneira? Dando pão ao que tem fome, dando água a quem tem sede, hospedando aqueles que são forasteiros, vestindo-o nu. Nós agimos para a glória de Deus em situações concretas na terra, na nossa vida. Nosso grande desafio é ser discípulo de Jesus no templo e no mundo. Tudo é templo, tudo é culto. Façamos tudo para a glória de Deus. Meu irmão, minha irmã, é um grave erro, é um equívoco muito grande quando você tem uma vida religiosa, uma vida espiritual destacada no templo, mas na sua empresa ninguém sabe que você é cristão, no quartel ninguém ouve
o seu testemunho na delegacia, ou na escola, na sala de aula, onde você estiver, no seu consultório, no seu escritório. Nós precisamos transpirar Cristo, ser bom perfume, ter o cheiro de Cristo, o bom perfume de Cristo. Quando nós temos o bom perfume de Cristo, nós vamos atrair as pessoas até nós. É isso que o Senhor quer de você, quer de mim. Há doenças, nós não temos dificuldades para aceitar que há doenças que têm causas naturais, doenças que têm causas emocionais, mas nós temos muita dificuldade para aceitar que há doenças que têm causas espirituais. Remédio não adianta, medicina não adianta, é preciso a ação intencional, espiritual da igreja, dos discípulos de Jesus. É preciso revelação, é preciso sabedoria, é preciso conhecimento. Então é uma boa oração para a gente fazer. Senhor, me dá discernimento. Eu preciso de discernir aquilo que é natural daquilo que é espiritual. Me dá sabedoria para saber agir nessas situações. E me dá, Senhor, autoridade e poder para intervir na terra como o Senhor agia. Quando os discípulos perguntam a Jesus assim, mas nós não podemos lidar com ele. Jesus disse, esse tipo aí, que vocês me viram lidando com ele, só sai com oração. Então, meu irmão, minha irmã, está aí uma prática cristã da qual nós não podemos fugir. É preciso orar. Não foi sem motivo que no Evangelho de Lucas, no capítulo 11, no versículo 1, os discípulos pedem Jesus assim, Senhor, ensina-nos a orar. A propósito disso, antes de nós orarmos, eu não sei se você sabe, eu escrevi um livro sobre oração que ele tem esse título. O título é Senhor, ensina-nos a orar. E esse livro ele não é vendido, esse livro ele é dado gratuitamente para as pessoas que têm interesse em oração. Aí se você me perguntar assim, você dá esse livro para todo mundo? Eu respondo, não dou esse livro para todo mundo. Mas nós oferecemos gratuitamente um curso sobre oração, o curso também tem esse título, o curso chama Senhor, ensina-nos a orar, ele é feito no modo EAD, ensino à distância. Esse curso está hospedado na internet. Você acessa a internet, faz a sua matrícula, faz o curso, são 9 módulos. Você tem aí 8 semanas de prazo para fazer esse curso e nós temos uma turma em andamento agora e a pessoa faz o curso, concluiu o curso, eu mando de presente para ela este livro. Não tem um pertinho de mim aqui, ó. Não é esse, é esse aqui. Então, é esse livro. A pessoa faz o curso e ela ganha esse livro de presente. Senhor, ensina-nos a orar. É um livro que eu escrevi, o Senhor me mandou escrever esse livro e tem 300 páginas. Aí você aprende aqui sobre a armadura de Deus, sobre o Pai Nosso, sobre os pilares da oração. Por que nós podemos orar em nome de Jesus? De que maneira o Espírito Santo me ajuda quando eu oro? De que maneira eu posso contar com o sangue de Jesus quando eu oro? O que é a armadura de Deus? Como eu posso me vestir da armadura de Deus? Quais os impedimentos para a oração? Existem impedimentos para a oração? E aqui, esse livro é muito bom. Eu escrevi pela misericórdia de Deus, eu escrevo o tempo todo, aí eu já publiquei alguns livros, né? Esse aqui é um deles, esse outro aqui é um deles, né? Esse livro de Lucas, nós estamos falando sobre Lucas aqui, né? E eu escrevi sobre o Evangelho de Lucas, esse livro não tem mais, ele acabou, e eu não vendo livro mais, né? Não vou publicar mais, quer dizer, e tem alguns livros lá na Amazon. Na Amazon tem 2 livros lá que eu gosto muito deles. Um livro é a história da redenção, que fala desde a criação, queda,
fala sobre a vinda de Jesus, aí fala sobre a Páscoa, sobre o Natal, sobre a Páscoa e sobre a volta de Jesus. Percorre toda essa história da redenção. É um livro que eu gosto muito. Se você pesquisar na Amazon com o meu nome, Cícero Nunes Moreira, você acha esse livro lá. A história da redenção, e você acha também um comentário sobre o Evangelho segundo Marcos. Tem 500 páginas e é um comentário devocional. Esse livro de Lucas aqui também é um comentário devocional, né? Para você ler aos poucos. Depois eu vou pôr esse livro também lá na Amazon. E aí você pode... O preço eu coloquei bem barato, né? Para você comprar. Se você lê em Kindle, aí ele está lá disponível. Você pode ler gratuitamente, se você tem aquele plano lá assinado lá. Aí você pode ler dentro do seu plano. Se você não tem o plano, você pode ler só, pagar lá R$ 12, sei lá, R$ 16, bem baratinho. Um livro de 500 páginas. Pensa bem, eu compro o livro aí, meu Deus, eu tô querendo comprar um livro que fala sobre o céu, custa R$ 100. E aí, você vai comprar? Meu pai, vou comprar. Mas você paga R$ 100, eu vou te falar, eu já paguei em livro, sabe o quê? Eu já paguei, meu Deus, eu paguei esse livro que eu importei lá dos Estados Unidos, veio importado, eu paguei R$ 300 nesse livro, não existe no Brasil. Tem um assunto aqui que me interessa muito, que eu quero escrever sobre ele, assim, R$ 300, você acredita? E aí, você comprou? Comprei. Desculpa, comprei esse livro. Hoje estou meio doente, né? Você deve ter reparado a minha voz aí. Paguei mais de R$ 300 nesse livro, vou escrever sobre ele. Tem um artigo muito legal meu também, já estou aqui fazendo essa sessão aí, né, de propaganda, merchandising. Tem na internet, você pode achar a revista O Alferes. A revista O Alferes, eu não tenho ela aqui perto de mim. A revista O Alferes, ela fez 40 anos. E é uma revista publicada na polícia. Se você colocar na internet e no Google O Alferes, eu vou ver se eu coloco o link dessa revista nesse vídeo para você acessar. Você pode ler gratuitamente. Eu escrevi um artigo lá sobre espiritualidade e saúde. Eu, Coronel Ricardo e mais um amigo, né, o José Bacelete, nós escrevemos um artigo sobre espiritualidade e saúde que é muito bom. Ficou um artigo muito bom, fala sobre a importância, né, da espiritualidade para a saúde. Bom, se você não é, você precisa se tornar amigo de livros. Nós precisamos ser amigos de livros. Com relação ao curso sobre oração, tá aqui o livro, né? Meu Deus, todo enrolado aqui com esse tanto de livro na mão, né? Com relação ao livro Senhor, ensina-nos a orar, se você desejar fazer esse curso, me manda uma mensagem, escreve nesse vídeo que você ficou interessado e quer mais informações. E quando abrir uma turma, você me manda o seu zap, o seu número do WhatsApp no meu privado, e eu faço a sua matrícula lá no curso para você estudar. Olha, esse curso é maravilhoso. Infelizmente, como a nossa mentalidade foi secularizada, como nós não conseguimos compreender que enfermidades têm causas espirituais, nós não damos muita importância à oração. Mas todos nós deveríamos aprender a orar. Se você me perguntar assim, é fácil fazer um curso sobre oração? Eu vou falar assim, não é fácil não, é difícil. Mas você deveria se dedicar a isso. Você deveria se dedicar a aprender a orar. Os discípulos não pediram Jesus me ensina a cantar. Uma prática tão gostosa do nosso tempo, né? Tão prazerosa. Senhor, nos ensina a cantar, eu quero adorar. Não, os discípulos não pediram esse Jesus. Os discípulos não pediram a Jesus que os ensinasse a pregar. Senhor, nos ensina a pregar esse sermão maravilhoso. Nos ensina a compor parábolas para encantar as pessoas. Nós gostamos de história, né? Nós ficamos encantados com histórias. Senhor, nos ensina a contar parábolas, nos ensina a pregar dessa maneira como o Senhor prega. Não, os discípulos pediram a Jesus, Senhor,
ensina-nos a orar. É claro que isso significa alguma coisa, né, meu irmão? Você sabe que isso significa alguma coisa. Por falar nisso, vamos orar para encerrar essa nossa reflexão, que hoje vai ficar, né, pelo que eu estou vendo aqui, vai ficar grande. Eu espero que você chegue até esse ponto e receba a minha oração. Senhor, obrigado por sua palavra que é tão maravilhosa, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Obrigado por sua bondade, por seu amor. Obrigado pelo ensino do Senhor. Nos ensina, Deus, a viver a nossa vida cristã em todo tempo e lugar, a fazer da nossa vida um culto, a fazer, Deus, da terra um templo, que tudo seja sagrado, porque tudo é sagrado. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, e o Senhor manifesta a sua glória em tudo, e que nós possamos reconhecer a sua glória em tudo. E também, ó Deus, quer comamos, bebamos, façamos qualquer coisa, que possamos fazer tudo como um culto, fazer tudo para a glória do Senhor. Abençoa meu irmão, a minha irmã, derrama sobre ele a sua graça. Deus, talvez no nosso meio aqui, ouvindo essa meditação da sua palavra, alguém esteja enfermo, Deus, espiritualmente atormentado por demônios, por espíritos malignos. Eu te peço agora, Espírito Santo, o Senhor que não tem limites, não há nada, não há meio, não há lugar, nada pode impedir o agir do Senhor e nada pode nos separar do seu amor. Por isso eu te peço agora, o Senhor mesmo Jesus que disse, tudo é possível ao que crê. E eu creio que o Senhor é poderoso para libertar agora o meu irmão, a minha irmã, desse cativeiro demoníaco, dessa opressão maligna. E eu nessa hora oro, nesse momento eu oro, para que toda a cadeia espiritual seja quebrada, para que todo grilhão seja rompido em nome de Jesus, para que toda opressão cesse, Deus, para que os espíritos malignos, espírito de morte, espírito de enfermidade, sejam expulsos da vida, da casa do seu filho, da sua filha, no nome de Jesus. E eu ministro a cura, Deus, eu abençoo com saúde, ministro com cura, Pai, no nome de Jesus. E eu sei que o Senhor é poderoso para confirmar agora esta oração que eu faço em nome de Jesus, no poder do Espírito Santo, crendo que o Senhor é poderoso para agir agora e fazer um milagre na vida do meu irmão, da minha irmã. Por isso te abençoo, meu irmão, minha irmã, receba a cura agora no seu espírito, receba libertação, alívio, em nome de Jesus Cristo, que é nosso Senhor e Salvador, o qual nos disse, se podes, tudo é possível ao que crê, e nós cremos. Eu creio que o Senhor pode fazer um milagre agora na vida do meu irmão, da minha irmã. Por isso, em teu nome, declaro essa bênção, declaro esse milagre. E já te agradeço porque o Senhor é maravilhoso, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é um Deus de misericórdia. Recebe a gratidão do nosso coração e o louvor, porque oramos, Deus eterno, nosso Pai, nosso Abba, oramos em nome do teu Filho Jesus Cristo, que é o nosso Senhor e Salvador. Por ele já te agradecemos. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.